eu sei que Deus vai fazer coisa extraordinária. Há um milagre financeiro. É isso mesmo. Há um milagre financeiro sobre a vida de alguém aqui, sabe? E Deus me está enviando essa palavra. Ele está enviando essa palavra para você, para quê? Para você receber, não só uma palavra, mas para você receber o poder de Deus e você experimentar algo extraordinário que Deus está prestes a fazer na sua vida. Sabe, aqui em Mateus, no capítulo 27, nós vemos como Deus é poderoso e Deus se importa quando alguém passa por uma necessidade. E nessa oração eu quero orar em específico. Eu quero orar, eu creio que eu nunca fiz isso aqui, mas é a primeira vez que nós vamos orar em específico por milagres na área financeira. Depois que nós falamos aqui, Deus me deu uma revelação muito poderosa, que eu vou falar com você dentro das Escrituras, e depois eu vou falar para você como Deus vai fazer. E as 4 formas de operação de Deus para liberar um milagre financeiro na vida de uma pessoa. Sabe, tudo que é mal, direta ou indiretamente, tem uma raiz espiritual negativa. Mas também toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, também tem uma raiz espiritual. Mas tem uma raiz espiritual que vem de Deus. E sabe o que é mistério? É que muitas vezes até situações de sofrimento, situações de falta, Deus permitiu na sua vida, por quê? Para fazer um milagre maior. Para fazer algo que não é para homem. Deus permitiu pessoas que estão aqui chegarem em situação difícil, em situações complicadas. Para quê? Para você depender de um milagre. E quando você depende de um milagre, Deus faz um milagre na sua vida, a sua vida se torna um testemunho. Alguém aqui não sabe, mas até os piores dias da sua vida, até os seus piores momentos, estão contribuindo para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Sabe? Olha o que diz aqui Mateus capítulo 17, no versículo 27, o milagre financeiro operado por Jesus. Na verdade, Jesus não deveria pagar tributo e Jesus não deveria pagar imposto. Mas por quê? Porque ele por causa de quem ele era. Mas mesmo assim, foi necessário que ele pagasse, sabe? Para que não houvesse escândalo, sabe? De fato, quando se fala na área financeira, existe muito escândalo. Por quê? Tem muitos motivos, mas eu só vou falar um. É porque o inimigo quer criar fortaleza na mente das pessoas para que elas não entendam Deus como um Deus provedor. Sabe, você tem um pai e ele é provedor. Eu gosto de citar 4 principais formas de Deus prover financeiramente a vida dos seus servos. A Bíblia está recheada de palavras colocando a provisão financeira no exato lugar dela. Sabe? Nós estamos servindo a Jesus. Nós estamos vivendo uma vida de propósito aqui nessa terra. E Deus, ele supre toda a nossa necessidade. O apóstolo Paulo falou também que ele sabia ter falta e ele também sabia ter muito. Ele sabia ter pouco e ele sabia ter muito. E a Bíblia está recheada de palavras dizendo, por exemplo, que se as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração. A Bíblia também diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu. O que significa isso? Você não deve ser guiado pelo dinheiro. As suas decisões não devem estar baseadas no dinheiro, mas ao mesmo tempo, Deus tem um milagre financeiro. Deus tem uma direção certa. Deus tem poder de operar nessa área da sua vida. Tem muitas pessoas com bloqueio nessa área financeira, sabe? Mas até aquilo que o inimigo usou para trazer falta, até aquilo que você também não teve sabedoria, não teve força suficiente para romper, está chegando um tempo de um romper financeiro. Está chegando um tempo novo. Agora, você precisa entender que tudo é de Deus. Se Ele te pedir tudo, você estaria disposto a entregar tudo? Você está ouvindo? Então, escute bem. Jesus deve ser o seu Senhor. Isso significa, as suas decisões, ela não deve ser baseada em que um mentor financeiro está dizendo, não, mas as suas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus e através do seu relacionamento com Deus, que é isso que eu vou falar aqui agora. Escute bem, a Bíblia diz aqui que Jesus então ele precisou pagar um imposto, ele decidiu pagar para não escandalizá-los, para não escandalizar alguns
homens. Quando Jesus chega em Cafarnaum, alguns coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto no templo? Então Jesus, para não escandalizá-los, diz aqui no versículo 27 de Mateus 17, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Uma outra versão vai dizer: para que não escandalizemos, vai ao mar e jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Olha a revelação que Deus vai liberar aqui para você hoje. Pegue, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Sabe? Agora aqui, uma coisa muito importante que Deus me deu por entendimento. Escute, muito importante. Aonde foi o lugar que esse milagre financeiro aconteceu? Foi no mar. Agora, em qual mar? No mar da Galileia. Mais precisamente, em uma determinada província, onde ali era o lago de Genezaré. Sabe? O que significa mar da Galileia? Aonde foi o milagre? No mar da Galileia. A palavra mar da Galileia significa uma harpa. Mar da Galileia significa uma harpa. E uma harpa nos remete a quê? Nos remete à adoração. Sabe? Mar da Galileia, na verdade, aqui o lago de Genezaré, se você for pegar na Bíblia original, significa uma harpa. E mar da Galileia significa uma harpa. Uma harpa nos remete à adoração. Você está pegando? Você está entendendo? O que Deus está falando sobre quando alguém tem uma necessidade financeira? O que Deus está falando para alguém aqui que tem uma necessidade financeira? Para proteger seu coração, continue adorando. Porque enquanto você adora, alguém não entendeu? Enquanto você adora, Deus está operando os milagres. Você está ouvindo? Então aqui diz que quando Jesus dá essa ordem, Pedro vai, então ele fala: tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e ali você encontrará uma moeda de 4 dracmas. E pague o meu imposto e o seu. Tá? Então, no banco, sabe? Deus, para criar um banco, Deus, para criar uma fonte de provisão para você, sabe? Ele não precisa estar limitado às formas de operar da terra. Ele pode criar um banco, ele pode criar uma fonte de suprimento da onde você menos espera. Você está ouvindo? Agora tem uma revelação. Foi aonde? Foi no Mar da Galileia. Qual que é o significado de Lago de Genezaré, que é uma província do Mar da Galileia? Uma harpa. O que Deus está falando? Continua adorando. Continua tendo relacionamento comigo. Por quê? Porque Deus está testando alguém aqui. Lá em Lucas, no capítulo 5, quando foi necessário uma provisão, quando não tinha pão e peixe, quando não tinha alimento, sabe o que eles fizeram? Jesus fez uma pergunta para eles: como nós vamos fazer para alimentar todo mundo? Mas ele dizia isso para testá-los. Tem isso na Bíblia? Mas tem. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a Bíblia diz que Deus permitiu o povo passar pelo deserto naqueles 40 anos para testá-los e para pô-los à prova e para descobrir, para saber o que estava no coração deles, se eles iam obedecer os mandamentos do Senhor ou não. Sabe o que Deus está falando? Continua adorando, continua me buscando, mesmo em um tempo de falta, mesmo em um tempo onde você está sendo, sabe, você está correndo o risco de passar vergonha, porque tem gente aqui que está correndo o risco de passar vergonha. E Deus às vezes nos permite passar por situações assim, para que o nome dele seja glorificado. Agora, eu quero falar aqui 4 coisas e nós vamos orar. 4 formas que Deus usa para prosperar uma pessoa. Porque antes de eu entrar aqui, Deus estava falando comigo assim, de pessoas aqui, que até tem recursos entrando, mas está faltando o quê? Sabedoria para administrar. Você está ouvindo isso?
Então, eu vou falar aqui 4 formas que Deus usa para prosperar uma pessoa. Sabe? Eu já vou falar. Agora, escute bem. Escute bem. Se as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração. O que isso significa? Sempre busque, sempre administre as suas finanças à maneira de Deus. Entendendo que tudo é de Deus. Que tudo foi Deus que permitiu você ter. E o que vai acontecer? Então ele vai liberar uma sabedoria. Ele vai dar as orientações. E tem pessoas que acham que quando são generosos, eles estão perdendo, quando na verdade não. Quando você age com generosidade, especialmente guiado pelo Espírito de Deus, sabe? Nunca vai faltar semente na sua sementeira. Eu tenho dado aqui uma lição de casa algumas vezes, porque na verdade eu gosto de falar só pontualmente sobre essa questão financeira, né? Mas eu tenho dado aqui uma instrução para pessoas aqui. Eu creio que vocês têm pegado essa instrução. Leia atentamente. 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Vai chegar a hora que eu vou falar sobre isso aqui. Vai chegar a hora. Então, o milagre aconteceu onde? No lago de Genezaré. Que significa o quê? Uma harpa. Que nos remete a quê? A adoração. O que Deus está falando? Enquanto você adora, tem milagres acontecendo. Enquanto você adora, parece que não mudou, parece que não está acontecendo nada, mas Deus já está operando em mentes, Deus já está operando em corações. Há um milagre financeiro que vai pegar alguém de surpresa aqui. Eu vou falar porque Deus está me falando aqui, Deus está me inspirando a falar aqui. Há um milagre financeiro, há um escape, há uma saída, existe uma facilitação divina, existe uma providência do céu, o Deus da providência. Eu estou sentindo uma graça aqui. O Deus da providência vai se manifestar na vida de alguém que está aqui nessa live, que está aqui nessa oração. Eu quero agora falar 4 formas que Deus usa para prosperar uma pessoa. Existem mais, mas essas são as mais importantes, ou as mais simples e importantes. Primeiro, Deus dá sabedoria e Deus dá força para alguém prosperar. Deus dá sabedoria para você lidar com os recursos que estão entrando. Do mais básico, eu costumo dizer assim, você precisa ter 10% é reconhecer aquilo que é de Deus, né? Devolver os seus 10%, 20% são alguma reserva e investimentos de tudo que entra para você. E outro 70% é para o seu mês, né? Esse é o básico. Dependendo quem tem família menor, dependendo do seu momento de vida, isso pode ser ajustado. Agora, esse é o básico. Agora, sabe, escute bem. Existe uma coisa que muitas pessoas precisam entender aqui hoje. A sabedoria, ela está diretamente ligada à revelação. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele vem com orientações, Ele vem com direções claras do que nós devemos fazer. Às vezes tem alguma pessoa com necessidade, às vezes tem alguma instituição com necessidade, e Deus ele começa a apontar para você. Só que as pessoas querem esperar o quê? Querem esperar ter milhões e milhões para poder obedecer a Deus na área das finanças, quando não é isso. Você pode estar hoje, tendo um valor mais baixo de entrada, né? Tem um valor mais baixo de entrada no seu mês, né? E mesmo assim você já deve começar a ser obediente a Deus nas finanças. Por quê? Seja fiel com pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Isso não só aplica só para as finanças, mas também se aplica para as finanças. Então, por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? Porque no momento, dentro do propósito de Deus para a terra, nesse momento que nós estamos vivendo, essa é uma palavra crucial. Essa é uma palavra muito importante. Você está ouvindo isso? Tá. Então, a primeira forma que Deus usa para prosperar uma pessoa é dando sabedoria a ela. E a sabedoria pode ser perdida? Pode. Por quê? Porque a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é a pessoa de Jesus. É a revelação de Jesus. Como que eu sei disso? Porque a palavra de Deus diz, primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 17, eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. No pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Que a sabedoria de Deus, que o Espírito de Deus, ele começa
a comunicar conosco, nos deixando, nos tornando mais parecidos com Jesus. No ministério de Jesus sempre teve provisão, inclusive tinha alguém que cuidava do dinheiro. De fato não acabou muito bem, mas só para você saber que existia provisão. Existe uma provisão para a sua família. Existe uma provisão para o propósito que Deus tem na sua vida. Não que não vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter dificuldade, sabe? Não é bem assim. Agora, existe sim um tempo de favor. Existe sim um tempo de refrigério dentro do plano de Deus. Não é normal uma pessoa passar uma vida inteira na treva. Passar uma vida inteira, sabe, naquela luta. O seu nível de luta tem que aumentar. Você está ouvindo? Você não pode ficar sempre naquele mesmo nível de luta. Então a primeira coisa que Deus usa para prosperar uma pessoa, quando Deus quer prosperar, Ele começa a trazer sabedoria nas decisões financeiras. Ele começa a levar você a reconhecer Deus nas suas finanças. E um dia Deus começou a me trazer algo por entendimento. Que quando Deus me deu um sonho e Deus me deu uma interpretação. Quando uma pessoa não obedece em uma área, por exemplo, na área financeira, ela abre espaço para um ataque do inimigo em outras áreas. Você está ouvindo isso? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas as pessoas às vezes abrem espaço para um ataque do inimigo porque não estão obedecendo e reconhecendo Deus nas finanças, sabe? E existe uma graça para te livrar disso aqui, sabe? Só existe uma forma de curar a avareza no coração de uma pessoa. Ela reconhecendo Deus de uma forma prática, sendo um dizimista, sendo um ofertante na sua igreja local. E além disso, quando Deus te direcionar, quando Deus te direcionar, por isso que a importância do relacionamento com Deus. Lago de Genezaré representa uma harpa que nos remete à vida de adoração, à intimidade. Sabe? Então o que acontece? Se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. Você precisa de mais relacionamento com Deus para estar sensível nessa área. Porque está vindo muito dinheiro, está vindo muito recurso para a vida de gente que está aqui. É com você essa palavra? Está vindo muito recurso. Eu nem ia falar, está vindo agora. Está vindo muito recurso. Está vindo muito recurso, está vindo dinheiro para você cumprir o propósito de Deus, para você prover para a sua casa. Vão ter dias de céu na terra. Deus vai dar uma demonstração de como vai ser no céu. Uma pequena demonstração. Uma pequena demonstração de como vai ser no céu aqui na terra. Você está ouvindo? É para a vida de alguém que está aqui. Dias de céu na terra. Escreve. Pode escrever aí. Uma outra forma que Deus usa para prosperar uma pessoa, além de dar sabedoria e de dar força, eu vou enfatizar aqui força. Porque tem gente aqui que tem uma fraqueza. Tem gente que tem uma fraqueza física. O inimigo querendo atacar a sua saúde. Ou você, por não ter vigiado na alimentação, está com o corpo fraco, o corpo enfraquecido. Eu declaro que você seja curado agora em nome de Jesus. Eu declaro que você está sendo fortalecido com poder no homem interior. Eu declaro que o poder de Deus está te enchendo. Chegou o dia. É agora que a unção vai te pegar. É agora que o poder de Deus vai te encher. É agora que Deus vai te fortalecer para você viver o propósito dele. E olha o que Deus está falando aqui. Ai de você, se usar a força que Deus vai te dar, a sabedoria que Deus vai te dar, para fazer o que você quer e não mais se importar com o propósito de Deus. Cada um faz o que quer. Quando as pessoas fazem isso, eu procuro nem pensar sobre isso. Mas é o que Deus está falando aqui com você. Ele vai te enriquecer por um propósito. Ele vai te prosperar com um propósito. Você está ouvindo? Escute bem, todos serão ricos, milionários e multimilionários? Todo crente não. Então existem aqui dois exageros. O primeiro exagero é dizendo que todo crente é rico. Todo crente é rico espiritual e essa riqueza se manifesta assim na nossa vida. Mas tem alguns que não têm a necessidade dentro do propósito de Deus de ser rico. Financeiramente também. Mas o rico espiritual e rico em todas as áreas. Tem pessoas que não ganham, não tem um valor de entrada muito grande mensal, não tem um salário muito alto, vamos dizer assim, não tem uma entrada muito alta, mas eles vivem bem, eles vivem com prosperidade, vivem em harmonia, vivem com toda a sua necessidade suprida. Agora tem uns casos que Deus tem a necessidade de enriquecer alguém. Talvez um ato soberano de Deus, ou um propósito de Deus que foi obedecido. Então existe uma necessidade. Você está ouvindo? Agora, todo crente pode ser próspero. Próspero é o que eu disse aqui, tem o suprimento de toda a sua necessidade. Você está ouvindo isso? Você tem necessidade de um lugar para morar, você tem necessidade de comida, dar comida para os seus filhos, comida para comer, é óbvio, mas é isso, né?
Hoje, de repente, você mora longe dos lugares que você vai, você tem necessidade de um transporte, né? Hoje em dia eu nem preciso me atualizar, não estou nem sabendo o nome dos carros mais. Tem uns carros que às vezes eu vou olhar na rua e falo, que carro é esse? Né? Que carro é esse? Agora, muitas vezes Deus também vê necessidade. Nós já temos várias palavras que eu nunca treinei falar sobre isso antes, né? Agora, Deus já me deu palavras de casas, de carros que já aconteceu. E eu nunca programei falar isso, eu só estava adorando e Deus começou a liberar as palavras, revelar as palavras. É errado dar palavra de bênção para as pessoas? É errado. Quando? Quando Deus não está falando. Ou quando você não tem uma autorização para isso. Ou quando Deus não está revelando. Aí é errado. Agora, se Deus está falando, eu, por exemplo, eu mesmo me sentia mal quando dava palavras nessa área para as pessoas. Sabe? E aí depois Deus começou a me dar a estrutura que eu precisava para continuar operando do jeito que Ele quer. Porque, escute bem, a cada tempo Deus tem um propósito na terra. O que acontece é que as pessoas têm dificuldade de discernir os tempos. Tem um grupo de uma determinada religião que discipulou o Brasil, que eles geraram uma mentalidade errada, já há mais de 100, 200, muitos anos já, não é de agora. Eles vieram com a mentalidade errada para o Brasil, dizendo quanto mais pobre, mais santo. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Agora, uma pobreza de espírito é o quê? Você aceitar a vontade de Deus, que Deus tem uma vontade melhor do que a sua. Sabe? Existe um tempo de prosperidade com entendimento. Essa é uma palavra equilibrada. Deus é exagerado? É, mas para ter entendimento você precisa de equilíbrio para entender a palavra. Você está ouvindo isso? Uma outra forma então que Deus usa para prosperar, já falei aqui de sabedoria, que Deus dá força, Deus cura para você trabalhar, para você prosperar. E a segunda coisa é a orientação divina. E Deus me deu uma palavra aqui esses dias e eu quero declarar ela mais uma vez aqui porque já está acontecendo. Durante a noite vai acontecer orientações divinas. Pode escrever aí. Durante a noite eu vejo orientações divinas através de sonhos, de visões, de revelações. Alguns aqui, Deus vai revelar livro, capítulo e versículo da Bíblia. Outros aqui, Deus vai começar a dar orientação do que você deve fazer, do lugar que você deve ir, das pessoas que você deve se conectar. Das pessoas que você deve se conectar. Tá vendo? Isso leva para a nossa terceira forma que Deus usa para prosperar uma pessoa e nós vamos orar. Através de pessoas. Através de pessoas, Deus também traz prosperidade. Através de pessoas. De repente é uma conexão que você precisa para estar em um lugar. De repente é uma conexão que você precisa. Uma pessoa que você precisa para destravar o propósito de Deus na sua vida. E dentro do propósito há uma provisão. Escreve aí. Dentro do propósito há uma provisão. Existe um propósito de Deus para a sua família. Existe um propósito de Deus para a sua casa. E existe uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Você recebe? Existe uma unção de prosperidade na sua vida. Uma prosperidade real, não conforme o mundo. O mundo vê prosperidade de um jeito. Sai fora disso. Nós vemos a prosperidade à maneira de Deus. Por exemplo, ficar entrando em muito financiamento não é o melhor de Deus para você. Se pontualmente tem alguma coisa de sabedoria que você pode até fazer, ok. Sabe? Mas Deus tem outras formas, muitas vezes, de nos direcionar. Não que você não possa em algum momento, mas isso deve ser olhado com muito cuidado, debaixo de oração, de fazer contrato, porque isso aí no mundo espiritual é uma escravidão. Eu vou falar. Sabe? Permitindo Deus, uma hora eu vou falar mais sobre o assunto, mas o que você precisa para viver o romper financeiro, o que você precisa hoje é essa palavra aqui. Você está ouvindo? Alguém vai ter que ouvir 2, 3 vezes e anotar o que Deus está falando aqui. Porque essa foi uma palavra direcionada por Deus. Esse tipo de assunto eu só gosto de falar bem direcionado mesmo. Bem direcionado pelo céu. E a quarta forma então que Deus usa é através do ato soberano dele. Sabe? Nós já está chegando talvez em quase 20 testemunhos, só que eu sei, de milagres aparecendo. Sabe? De provisão financeira aparecendo de uma maneira sobrenatural. Tem gente que de repente abre o aplicativo e tem um mistério lá. Quem mandou? Não tem nem o nome. Tem muitos que não tem nem o nome. O que aconteceu? Tem outros que também tem o nome. Não sei se mudou o sistema aí. Tem pessoas que nem o nome apareceu. Por quê? Porque Deus continua operando. Porque Deus continua agindo. Porque,
Deus pode criar um banco, Deus pode criar uma fonte aonde Ele quiser. Você está ouvindo? As riquezas da terra são dele, o ouro é dele, a prata é dele. Ó, está tudo nas mãos dele. O homem às vezes acha que é dono de alguma coisa, mas na verdade é que Deus é soberano e Ele é dono de todas as coisas. Você pode dizer amém? Você pode dizer, se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu levantava e dava um rodopio assim, ó, porque há um milagre financeiro sobre toda a vida de todos os que creem aqui. A vida de todos os que creem, até você que já tem ganhado um determinado valor, um valor alto, mas está faltando sabedoria, então você está perdendo muito. Eu declaro uma unção de prosperidade sobre você. Deus começou a me ensinar sobre uma unção de prosperidade, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, pode ser que tenha, né? Deus tem revelado para muita gente, mas Deus começou a me falar que a unção de prosperidade, escute bem, a unção de prosperidade, ela vem também para proteger tudo que é seu, né? Além dela te fazer avançar, além dela te fazer prosperar, ela te trazer ideias, de te dar sabedoria, te dar força, ela vem para proteger tudo que é seu. E sabe o que isso significa? Se alguém às vezes não está agindo corretamente com você nessa área, Deus ele age de alguma forma para trazer uma justiça. É exatamente assim, para trazer proteção. Você está ouvindo? Se tem alguém aqui sendo roubado, se tem alguém aqui sendo sem saber prejudicado, eu declaro a justiça de Deus sobre a sua vida. Recebe, em nome de Jesus. Se eu fosse você, não ficava fechado essa palavra. Abra o seu coração. Deus é extraordinário. Deus faz coisa grande, mas eu estou trazendo uma palavra equilibrada sobre um Deus de coisas grandes, sobre um Deus que faz milagres financeiros também. Você está ouvindo isso? E uma quarta forma desse ato soberano de Deus, tem testemunhos já de antes, não só através da minha vida, eu já tenho testemunhos de antes. Tem uma pessoa que, já tem duas pessoas que recentemente me contou, quando foram construir a casa deles, de repente apareceu um dinheiro na conta, eles quiseram devolver e o banco não quis pegar, um caso, e outros quiseram devolver para a empresa, né, para o trabalho que ela trabalhava e também não quiseram pegar. Você está ouvindo? Então, Deus ele provê para o seu povo. Deus ele provê. E se você conversar com alguém que já anda com Jesus, você vai ver que isso é natural. E o interessante é que para que não se escandalizasse dele, Jesus mandou ele ir ao mar e jogar o anzol. O que isso me ensina aqui? Significa que às vezes Deus vai fazer algo natural, algo que parece natural, mas por trás tem um movimento espiritual. Você está ouvindo? Tem gente aqui que o que vai acontecer na sua vida até vai parecer natural, mas como você é do céu, como você está recebendo essa palavra, você vai saber, ó, esse negócio que aconteceu, esse negócio aqui que eu fechei, esse contrato, isso não é coisa normal não, isso aqui é coisa do céu, sabe? Jesus falou, para não escandalizar, vai lá no mar e você vai achar um peixe, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Por quê? Porque você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas. E eu faço o quê? Pega essas moedas, paga o meu imposto e o seu. Ó, para não que escandalizasse, Jesus falou, vai para o mar e pega um peixe. Pescar é coisa natural, não é? Agora, aparecer moeda na boca do peixe, opa, aí é coisa para o céu, aí é coisa para Deus. Você está ouvindo? Tem alguém aqui que vai receber uma orientação divina e parece que é natural. Eu estou sentindo o poder de Deus. Parece que é natural, parece que é normal, mas não é normal. Tem alguém aqui que uma causa que já se dava... Deus acabou de falar aqui comigo. Tem pessoas aqui que tem uma causa aí que você já estava dando como perdida. Até o advogado deu como perdida. Mas Deus está falando, não está perdida não. Não está não, por quê? Porque eu estou entrando na situação agora. Tem gente aqui que nem estava crendo mais, mas se creres, verás a glória de Deus. Você está ouvindo isso? Se eu fosse você, eu estava glorificando de pé. Se eu fosse você, eu saía numa carreira assim, eu dava uma corrida no quarteirão da sua casa e voltava de novo, glorificando ao nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar, gente? Tem gente que quando recebe uma palavra de um milagre, algo que Deus vai fazer, eles ficam pensando assim, mas como vai acontecer? Mas como vai acontecer? Mas como vai acontecer? Eu vou falar para você como vai acontecer. Eu vou falar. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder de Deus está envolvendo a sua vida. O poder de Deus está envolvendo a sua casa. O poder de Deus está envolvendo os seus negócios. O poder de Deus está mandando embora agora toda miséria, toda treva, toda desgraça.
Eu declaro um tempo de graça, eu declaro um tempo do favor, eu declaro um tempo de orientações divinas, um tempo de portas abertas, um tempo de até coisas que são pequenas, Deus vai transformar em coisa grande. O menor virá a ser 1000, e no tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Eu estou sentindo o poder de Deus. O poder de Deus está sendo liberado, quebrando uma fortaleza na mente de alguém. O poder de Deus está sendo liberado e quebrando todo impedimento contra a prosperidade de Deus, contra a provisão de Deus. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que proveu no deserto. Até nesse deserto Ele proveu para você. Ele permitiu você passar tempos de prova, não para que a sua mente ficasse fechada à prosperidade do céu, não para que você ficasse bloqueado para receber de Deus uma provisão, não. Ele permitiu o deserto para conhecer, para saber o que estava no seu coração. Ele permitiu o deserto para te testar. Ele permitiu o deserto para saber se você obedeceria a Ele ou não, se você obedeceria a voz dele ou não. Mas está chegando o tempo da providência. Eu estou sentindo o poder de Deus. Está chegando o tempo da resposta. Está chegando o tempo onde Deus vai mudar a história financeira de alguém com sabedoria, com força, com graça, com orientação divina, com direção de Deus, com conexão de novas pessoas, e com alguns aqui com ato soberano de Deus. Alguém aqui vai descobrir que Deus mudou a história. Alguém aqui vai descobrir que Deus visitou. Alguém aqui vai descobrir que Deus te transformou. Alguém aqui está descobrindo que Deus está te testando e está te preparando para algo melhor, para o melhor tempo da sua vida. O melhor tempo da sua história na terra está chegando. Está chegando. A Bíblia diz que o último inimigo que nós vamos vencer é a morte. Escute bem, quando você entende que até para a morte Deus já deu um jeito, sabe? Você não precisa ter expectativa de tempo ruim mais na sua vida, não. Vamos ter dificuldade? Vamos. Vai ter tempestade? Vai. Mas eu vou dormir. Vai ter tempestade? Vai. Mas eu vou confiar no Deus da providência. Mas vai ter tempestade? Vai. Mas eu vou desfrutar do favor de Deus. Eu vou confiar e vou receber o cuidado de Deus, mesmo nos tempos difíceis. O apóstolo Paulo falou, eu sei viver com nada e sei viver com muito. Eu sei viver com pouco. Não, sei viver com pouco e sei viver com muito. Por quê? Porque o mais importante para você está se tornando o Senhor. Lago de Genezaré é lugar de milagre. É onde Jesus chama os seus discípulos. É onde Jesus faz grandes milagres. E é onde Jesus também fez milagre financeiro. O que é Lago de Genezaré? É uma harpa. Vou falar aqui pela terceira vez. Lago de Genezaré foi o lugar onde aconteceu o milagre. Você quer saber o lugar onde vai acontecer o seu milagre? Vai acontecer no Lago de Genezaré, que significa uma harpa, que significa o quê? Que nos remete a quê? A adoração. O que Deus está falando? Continua adorando, porque enquanto você adora, tem um milagre acontecendo. Enquanto você adora, tem uma providência. Enquanto você adora, tem força, tem graça, tem sabedoria, tem estrutura. Enquanto você adora, Deus está fazendo alguma coisa para te beneficiar dentro da história, dentro do plano que Ele estabeleceu para a sua vida. Você está ouvindo isso? Essa é uma palavra para servo e serva de Deus aqui. É uma palavra só para você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você está chegando para Jesus agora, Ele está te convidando, Ele está te chamando para andar com Ele. É um tempo do sobrenatural de Deus, provendo e suprindo você em todas as áreas, espírito, alma e corpo, sendo aperfeiçoados até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já está bem próximo. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava o nome de Jesus, porque há um milagre de Deus. Eu anotei aqui, não pare de adorar. Continua adorando. Continue buscando ao Senhor. Porque já existe uma história estabelecida por Deus para você. Nessa breve passagem aqui na terra e sobretudo na eternidade, Ele já tem tudo já preparado para nós. Gente, nós estamos sempre aqui. Nós estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Como eu faço para adquirir? prdanieljunior.com.br, tá? prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? 19995883146. Esse é o nosso livro, onde eu falo aqui como você pode vencer gigantes internos e externos e viver tudo que Deus tem para você. Esse livro aqui Deus confirmou de uma maneira sobrenatural através também da minha filha, para lançar ele primeiro. E o que aconteceu? Deus deu uma revelação
para nós também, dentro das Escrituras. Os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. Lá em João 16:33 diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então aqui, ó, os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. E aqui eu falo de fundamentos muito importantes, fundamentos poderosos, na verdade, que vão te levar a viver uma vida de propósito. Eu estou cada dia mais surpreso com o que Deus está fazendo, que está vindo o testemunho do norte, está vindo o testemunho do sul, está vindo o testemunho do nordeste, do oeste, né? Tem que ver aí a geografia do Brasil. Está vindo testemunho de vários lugares através desse livro do que Deus está fazendo. Pessoas estão ficando apaixonadas por Jesus, pessoas estão acreditando mais em Jesus, pessoas estão buscando o Espírito Santo, sendo cheias do Espírito Santo, né? Sendo despertadas para buscar mais o Senhor. E eu estou ficando surpreso com o que Deus está realizando. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Há um milagre financeiro. Há um milagre. Finanças está diretamente ligado também às emoções. E eu declaro que a estabilidade nas suas emoções está se manifestando. Existe um tempo de estabilidade emocional. Existe um tempo de força física também. E Deus está te dando sabedoria para prosperar você e a sua casa. Você está ouvindo? Talvez você venha buscar aqui para o seu esposo. Talvez você venha buscar aqui para o seu esposo. E Deus vai dar uma sabedoria. Você vai poder passar o tempo com a sua família, com seus filhos, né? E também viver o propósito de Deus, viver a prosperidade que Deus já tem reservado e planejada para a sua vida. Jeremias 29:11 fala que Deus tem um plano de prosperar, de fazê-los prosperar e não causar mal, não causar dano. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, verifique aqui se você é inscrito no canal. Se você ainda não deixou, deixa aqui o seu like, né? E compartilha com alguém, espalhe essa mensagem para chegar em mais pessoas que precisam receber. Há um milagre de Deus já preparado e reservado para você. Se creres, verás a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.